Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, faremos abordagem a respeito das cordas vibrantes e também dos tubos sonoros. Mas antes de começarmos, e se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, pessoal. Então deixa também de ativar o sininho de notificação, pois assim você vai receber os nossos vídeos em primeira mão. Ao final também desse vídeo, deixa um like. Assim você nos motiva a produzir cada vez mais conteúdo para esse canal. Pessoal, as cordas vibrantes e também os tubos estacionários estão diretamente ligados à formação das ondas estacionárias. Então, para você compreender um pouco a respeito de sua formação, observa essa imagem. Essa imagem mostra um motor que está atrelado a uma corda presa na extremidade B. Quando, então, esse motor ele vibra, ele simplesmente produz ondas, que são pulsos, que são refletidos na extremidade B, e ao serem refletidos, se interfere com as ondas de chegada. E isso vai, então, promover a formação das chamadas ondas estacionárias. Mais ou menos como esse processo. As ondas vão e encontram-se com as ondas que estão voltando, as ondas que estão indo se encontram com as que estão voltando, e formam, então, em pontos bem definidos, vibrações máximas, sendo que em outros pontos nós não teremos vibrações, como é o caso que está sendo apresentado nessa imagem. Observe que esses pontos que estão colocados ao longo, da onda de preto, que são pontos vermelhos, eles são pontos nodais, são pontos que não apresentariam vibração, enquanto que a própria onda, aqui de preto, vai apresentar os pontos máximos, seriam equivalentes exatamente a esses pontos aqui. Essa imagem acima mostra uma corda vibrante que apresenta nesse exato momento 4 harmônicos. Isso a gente já vai entender. Pessoal, então a onda estacionária ela é estabelecida pelo processo de reflexão da onda e pelo processo de superposição chamado de interferência. Ainda a respeito das ondas estacionárias, é importante a gente conhecer os pontos nodais, que são pontos sem vibração, e os pontos de maior amplitude, que nós vamos estar denominando de ventre. De tal maneira que é imprescindível que você saiba a distância que corresponde em relação ao comprimento de onda dos pontos nodais ao ventre, ou de ventre aos pontos nodais, ou de um ventre superior ao ventre inferior. Por exemplo, do ponto nodal até o ventre, eu tenho um total de 1/4 do comprimento de onda. Assim como do ventre até o ponto nodal, eu também terei 1/4 do comprimento de onda. Se eu tiver uma distância que precise ser estabelecida de um ventre até outro ventre, ou seja, de um ventre superior até um ventre inferior, então esta distância ela vai ser o equivalente à metade do comprimento de onda. Eu já estou aqui adiantando para vocês essa informação, porque no estabelecimento das formações das ondas estacionárias, a gente vai necessitar desta informação, bem como na abordagem dos tubos sonoros. Vejamos as formações para as chamadas cordas vibrantes, contendo os seus respectivos harmônicos. Se eu tiver uma corda vibrante e ela apresentar um modo de vibração, como você está vendo, a gente tem 2 pontos nodais e um ventre aqui, ó. Então, esse é o primeiro modo de vibração, também chamado de modo fundamental ou primeiro harmônico. A gente teria uma possível formação tendo aqui 2 modos de vibrações. 2 modos de vibração. Esses 2 modos de vibração representariam o segundo harmônico. 3 modos de vibração para essa corda, estabelecendo uma onda, ou uma onda estacionária, seria o equivalente ao terceiro harmônico. E a própria imagem que eu mostrei há pouco para vocês é exatamente esse 4º modo de vibração, equivalente ao 4º harmônico. A corda pode apresentar muitos outros modos, mas sempre nós iremos perceber que cada harmônico subsequente será um múltiplo em
inteiro do próprio harmônico fundamental. Então, aqui é como se eu tivesse o quinto harmônico, ele tem uma equivalência de 5 vezes a forma de oscilar do próprio harmônico fundamental. Então, é importante, olha só, que os extremos foram mantidos como sendo o mesmo. Então, como a gente falou há pouco, tá? Ao longo de um comprimento da corda como sendo L, nesse comprimento da corda L, eu consegui formar o primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro, quarto, quinto harmônico como exemplo. Então, nesse modo de vibração, não é igual ao segundo modo de vibração. O que eles apresentam de diferente? Além do comprimento de onda, eles vão ter frequências diferentes, de tal forma que a relação entre o comprimento de onda e o comprimento da corda é fácil de ser estabelecido, pessoal. Se vai de um nó para um outro nó, eu tenho metade do comprimento de onda aqui, ó. Logo, eu poderia dizer que o modo fundamental ou primeiro harmônico, eu tenho que a metade desse comprimento de onda equivale ao próprio comprimento da corda. Deixa eu apagar, então, esse tópico aqui de vermelho, deixa eu colocar branco, que aí fica melhor de visualizar. Então, nesse comprimento L, eu consegui formar, tá? Eu consegui formar aqui metade do comprimento de onda. No segundo modo de vibração, no comprimento de onda, eu consegui formar 2 metades do comprimento de onda. Tá vendo? Ou seja, ao longo do comprimento da corda, eu consegui formar 2 metades do comprimento de onda. No terceiro modo de vibração, ao longo do comprimento da corda, eu consegui formar 3 metades do comprimento de onda. Depois eu vou conseguir formar 4 metades do comprimento de onda. E aqui vai seguir a própria lógica, seria 5 metades do comprimento de onda. O que eu estou percebendo? Que o N que corresponde ao harmônico específico aqui tratado, ele vai se referir ao múltiplo que vai multiplicar a metade do comprimento de onda. De tal forma, então, que eu generalizo a forma de representar o comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda é do primeiro modo de vibração. Esse comprimento de onda é do segundo modo de vibração. Esse comprimento de onda é do terceiro, esse é do quarto, esse aqui é do quinto modo de vibração ou quinto harmônico. Então, eu posso dizer, generalizando isso aqui, ó, o N poderia ser 1 aqui, 2 para o segundo modo, 3, 4, 5. Por isso que eu posso dizer que o comprimento L, ele pode ser N modos de vibração da metade do comprimento de onda. Por isso que na hora que eu vou obter o comprimento de onda de forma generalizada, eu posso então dizer que esse comprimento de onda, ele vai ser igual a 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo N, onde o N, nesse caso, representaria o seu modo de vibração ou o tipo de harmônico a ser tratado. E esse comprimento de onda eu vou chamar de lambda N, porque vai corresponder ao tipo de harmônico que vai estar sendo mencionado ou tratado, tá, na situação problema. E com isso, a gente pode, então, admitir que o comprimento de onda ele vai ser 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo N, onde esse N pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. De tal forma que a frequência do harmônico fundamental, a frequência do primeiro harmônico, pode ser medida como sendo a velocidade de propagação da onda na corda, dividido por 2 vezes o comprimento. Gente, muito simples se poder também obter esse resultado. Como o comprimento de onda, ele é, ou melhor, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, então eu já posso estabelecer com isso que a frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda, tá? Então, como eu quero medir a frequência, eu pego e substituo o comprimento de onda em função
do próprio comprimento aí da corda. Perfeito? Com isso, a frequência do primeiro harmônico vai ser a velocidade dividida pelo comprimento da corda, é a primeira forma de vibração. Nós podemos também aqui obter a frequência do enésimo harmônico ou a frequência do harmônico generalizado. Se eu quiser a frequência do segundo harmônico, por exemplo, V sobre 2L, V sobre 2L é a frequência do primeiro harmônico. Ou seja, vai ficar, então, N vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, eu poderia dizer que a frequência do segundo harmônico é N igual a 2 vezes a frequência do primeiro. Então, se a gente consegue calcular a frequência do primeiro harmônico, a própria frequência do enésimo harmônico vai ser N vezes a frequência do primeiro harmônico. Tá? Então, para a gente poder generalizar e você entender, o que eu estou falando é que a frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Tá bom, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês também os harmônicos formados em tambores. Então, eu teria o primeiro harmônico aqui, para uma película de um tambor, e o segundo harmônico, só como exemplo, que isso também pode acontecer em superfícies planas, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente teve um caso que a gente mostrou em uma das aulas, a oscilação da ponte de Tacoma. Isso a gente apresentou na aula anterior a essa. Lá, a gente pôde perceber alguns modos de vibração da ponte de Tacoma. Se você não viu, corre lá e veja o vídeo anterior. Pessoal, os tubos sonoros, eles vão apresentar uma característica muito, mas muito similar à própria corda vibrante. Os tubos sonoros são chamados de tubos sonoros todo e qualquer tipo de instrumento, pessoal, que vai produzir som por meio de ondas, né? Por exemplo, qualquer que seja o instrumento de sopro, ele pode ser considerado um tubo sonoro. Aqui, digamos que eu tenho um instrumento de sopro, a região aberta sempre vai ser uma região de ventre do tubo, tá? Então, como o tubo aqui ele é aberto, eu apresento dois ventres, um na entrada e outro na saída. E o tubo sonoro, assim como as cordas vibrantes, vão apresentar diversos harmônicos ou diversos modos de vibração. Aqui é mais palpável da gente afirmar em termos dos harmônicos. Ao longo de um tubo que tem um comprimento L, por exemplo, eu tenho uma onda que vai de um ventre ao outro. Então, se ela vai do ventre ao outro, a gente tem o quê? Metade de um comprimento de onda. Então, o primeiro harmônico, ou o harmônico fundamental, permite que o comprimento do tubo seja igual a uma metade, vou até colocar o 1 aqui, a uma metade do comprimento de onda. O segundo harmônico, aqui eu teria uma metade, mais outra metade. O comprimento, então, foi dividido em duas metades do comprimento de onda. O terceiro harmônico, aí a gente vai perceber, então, que no terceiro harmônico, eu consegui dividir o comprimento em três metades do comprimento de onda. Com isso, a gente generaliza e chega na mesma relação para a medição do comprimento de onda que a gente fez para a corda vibrante. Ou seja, o comprimento de onda do enésimo harmônico é igual a 2 vezes o L dividido pelo N. A frequência do harmônico fundamental é idêntica à frequência do harmônico fundamental para a corda vibrante. Assim como a gente já mostrou de forma anterior que a frequência do harmônico generalizado é o múltiplo inteiro da frequência do harmônico fundamental. O que muda aqui para o tubo fechado? O que vai mudar é que o tubo fechado, para início de conversa, ele não vai apresentar qualquer tipo de harmônico. Enquanto que o tubo aberto, ele apresenta todos os harmônicos possíveis, o tubo fechado só vai apresentar harmônico ímpar. Observa aqui a imagem. Por que ele vai apresentar apenas harmônico ímpar? Porque pelo fato dele ter uma parede fechada, na parede fechada eu vou ter um ponto de nó, e aonde tem aberto para poder entrar esse som,
e sair, a gente tem o quê? Um ponto de ventre. Então, de um ventre até o nó, eu tenho 1/4 do comprimento de onda, conforme a gente viu lá no início. Então, se eu tiver a formação de 1/4 do comprimento de onda no comprimento total do tubo fechado, então a gente está falando do primeiro harmônico ou do harmônico fundamental. Quando eu tentar produzir o próximo harmônico, o que a gente vai notar? Que o próximo harmônico ele vai ser 3/4 aqui, ó, formados do comprimento de onda ao longo do próprio comprimento do tubo. Quando a gente tentar formar o próximo vai ser 5/4. Quando a gente tentar formar o outro, 7/4. Ou seja, todos os harmônicos aqui gerados, eles serão, ou melhor, proporcional a 1/4 do comprimento de onda. Então, a gente já percebe diferença na formação dos harmônicos por tubo fechado em relação ao tubo aberto. O tubo fechado só vai apresentar harmônico ímpar. Então, como fica o comprimento de onda generalizado? Ao invés de ser 2, como a gente viu no tubo aberto, vai ser 4 vezes o L dividido por N. A frequência do harmônico fundamental, ao invés de ser 2L, passa a ser 4 vezes o L. E o harmônico generalizado, para a medição da frequência, vai ser igual ao múltiplo inteiro da própria frequência fundamental. Tá? Então, percebe que não muda a relação final, porém, não é a mesma coisa, porque esse harmônico, o F1 é V sobre 4L. E outra coisa importante é que o harmônico a ser formado, ele só é harmônico ímpar para o tubo fechado. Pessoal, então vamos aplicar tudo que a gente viu ao longo dessa aula por meio dos exercícios. Então, nós temos aqui um primeiro exercício, onde ele diz o seguinte, ó, uma corda vibrante, ela apresenta 2 metros aqui, ó, no seu comprimento. Então, L, 2 metros. É formada uma onda estacionária que corresponde ao primeiro harmônico, N igual a 1, que é o harmônico fundamental, ou a frequência fundamental. O comprimento de onda dessa oscilação tem módulo igual a quanto? Pessoal, se eu tiver uma corda vibrante e ela vibrar com um harmônico só, você pode até fazer o desenho, ó. Então, esse L, ele é apenas uma metade do comprimento de onda, tá vendo? Como L vale 2, é igual a 1 vezes a metade do comprimento de onda. Com isso, então, a gente conclui que o comprimento de onda vale 4 metros para o harmônico fundamental. Alternativa correta, letra A. Então, letra A, primeira questão, bem direta, mas muito informativa no próprio comando dela. Então, tem que ficar bem atento com isso. Exercício número 2. Considere o som produzido pela corda de um violão nas 2 situações indicadas na figura abaixo, que não está abaixo, eu coloquei aqui do lado da figura. O comprimento da corda, no primeiro caso, né, é reduzido a 2/3 no segundo caso, comparado com a frequência do som produzido no primeiro caso, no qual vai apresentar uma frequência F2. E com relação a isso, ele pergunta, é correto afirmar que essa frequência, no primeiro caso, é 3 vezes a frequência do segundo caso? A frequência, no primeiro caso, é o dobro da frequência no segundo caso. A frequência 1 é 3/2 da frequência 2. As frequências são as mesmas, ou a letra E, a frequência é igual a 2/3 da frequência 1. Primeiro, para que eu consiga calcular a frequência, né, no primeiro caso, como é que eu poderia medir a frequência generalizada? A frequência generalizada, como a gente viu anteriormente, vai ser N vezes o V dividido por 2 vezes o comprimento. Voltando aqui, só para você perceber, ó.
para poder medir a frequência generalizada é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Tá? Vou até voltar um pouquinho mais aqui. Ó, a frequência generalizada é NV sobre 2L. Tá vendo? Então, para a segunda questão, a frequência é NV sobre 2 vezes o L. Como eu tenho a frequência no primeiro caso, eu só vou substituir aqui, ó, isso, Fn generalizado, eu nem vou chamar de F, eu vou chamar de Fn1 aqui, tá bom? Para não confundir como sendo a frequência, pessoal, do primeiro harmônico. Então, aqui vai ficar NV sobre 2 vezes o L. Para o segundo caso, a frequência é a mesma coisa, NV sobre 2L, porém, o L para o segundo caso, ele vai ser, vou chamar de L', o caso 2, ele tem um comprimento, olha, aqui eu tinha um comprimento L. Agora, o L2, vou até chamar de L1, primeiro caso L1, L1, e aqui eu passo até agora um L2, onde esse L2, pelo que ele falou, é 2/3 do comprimento de L1. Quando eu substituir na frequência para o segundo caso, eu tenho N vezes o V sobre 2 vezes o L2, que equivale a 2/3 de L1. Pessoal, exprimindo melhor esta relação, a frequência no segundo caso vai ficar assim, ó, NV sobre 2 vezes o L1, eu peguei o 2, o L1 trouxe para frente, tá? Que multiplica 1 sobre 2/3, que é o que sobrou aqui embaixo. 1 sobre 2/3. Observa que NV sobre 2L1, esse termo aqui, nada mais é do que a frequência F1. E como eu tenho aqui uma divisão de fração, eu conservo a primeira, que é F1, e multiplico pelo inverso da segunda, que ficaria 3/2, tá? 1 sobre 2/3 daria igual a 3/2. Logo, a frequência enésima 1, vai ficar assim, ó, a frequência enésima do primeiro caso, ela vai ser igual a 2 vai passar multiplicando com F, 2 vezes o F, N, 2 sobre 3. Com isso, isso aqui não é o quadrado, pessoal, tá? Isso aqui é a frequência 2, para o segundo caso. Então, aqui ele está chamando de F1 e F2, eu não quis chamar de F1 e F2, pois você pode pensar que é a frequência do primeiro harmônico e o F2 frequência do segundo harmônico. Mas não, aqui é a frequência do primeiro caso e o F2 aqui em cima é a frequência do segundo caso. Com isso, a frequência do primeiro caso equivale a 2/3 da frequência do segundo caso. Por isso, a alternativa correta, letra E. Próximo exercício, exercício número 3. Esse exercício número 3, ele é bem interessante. Ele enfatiza a seguinte situação, Ó, um garoto com o intuito de produzir um equipamento para a feira de ciência de sua escola, selecionou 3 tubos PVC, de cores e comprimentos diferentes. Para a confecção dos tubos sonoros, ao bater com a mão espalmada em uma das extremidades de cada um dos tubos, são produzidas ondas sonoras de diferentes frequências, de tal maneira que a tabela a seguir associa a cor do tubo com a frequência sonora por ele emitido. Então, o tubo vermelho, ele vai ter uma frequência de 290, o azul vai ter uma frequência produzida de 440 e o roxo vai produzir uma frequência
de 494. Bem, o que ele afirma a respeito, né, disso? Podemos afirmar corretamente que os comprimentos dos tubos vermelho, azul e roxo guardam a seguinte relação entre si, ou seja, ele quer saber quem é maior, né? Quem é maior, quem é menor. Como é que eu posso relacionar? O comprimento do vermelho é menor do que do azul e o comprimento do azul é maior que o roxo. O comprimento do tubo vermelho é igual ao comprimento do azul, que é igual ao do roxo. C, e por aí vai. Como é que eu consigo matar essa questão, pessoal? Nós vimos há pouco que para um tubo sonoro, a frequência do enésimo termo, ela vai ficar como sendo n vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento desse tubo. O que isso indica? Que aquele tubo que tiver maior comprimento, ele vai ter menor frequência. E aquele tubo que tiver menor comprimento vai produzir uma maior frequência. Aí você vai olhar para a frequência, ó. A frequência do vermelho é menor do que a frequência do azul, que é menor do que a frequência do roxo. Então, quem tem menor frequência vai ter agora maior comprimento do tubo. Com isso, a gente pode dizer que o comprimento do tubo vermelho é maior do que o comprimento do tubo azul, que é maior do que o comprimento do tubo roxo. Então, o comprimento vermelho é maior do que o do azul, que é maior do que o do roxo. Por isso que a alternativa correta nessa questão deveria ser a letra D de dado, tá bom? Então, uma questão bem interessante, que permite apenas uma relação conhecida da própria expressão lá de tubo sonoro, tá? Então, para quem já teve experiência com tubo sonoro, com canudinho, por exemplo, quem já produziu apito com canudinho, nota que quanto maior o comprimento, o som produzido, ele é um som mais grave, ou seja, é um som mais grosso. E quanto menor for o tubo para produzir um apito, por exemplo, se você fizer um apito de canudinho, mas o comprimento for muito pequeno, aí produz aquele som extremamente agudo e indesejado, tá? Para quem tem experiência de construir apito, é muito simples, inclusive, vou dar até uma dica aqui para ti, ó. Você pode pegar um canudinho, amassa o canudinho aqui, bem, e quando ele estiver bem amassado, você promove um corte, de forma que ele fique aqui, ó. Aí você coloca a boca aqui, ó, tá? Você coloca sua boca, então, aqui, e tenta soprar nesse canudinho, você vai perceber que se o canudinho ele tiver um comprimento pequeno, ele vai produzir um som agudo. Se ele for um tubo grande, o som produzido aqui já é um som grave. Próximo exercício, pessoal, exercício número 4. Muito interessante, por sinal, essa questão. Ela diz o seguinte aqui, ó. Um músico sopra a extremidade aberta de um tubo, então trata-se de um tubo fechado e aberto, né? Ou seja, um tubo fechado num extremo e aberto no outro, que a gente denominou aqui de tubo fechado. Então, esse tubo ele tem 25 centímetros de comprimento, é um tubo fechado, emitindo um som que tem uma frequência de 1.700 Hz. A velocidade do som no ar nas condições do experimento, 340 metros por segundo. Dos diagramas a seguir, aquele que melhor representa a amplitude de deslocamento das ondas sonoras estacionárias excitada no tubo de sopro do músico equivale a qual alternativa? Pessoal, para a gente poder, então, né, fazer esse exercício, é muito interessante, inclusive, esse exercício. Primeiro ponto, trata-se de um tubo aberto em uma extremidade e fechado na outra. Então, pelo que a gente estudou, aonde for fechado, eu tenho um nó, tá bom? Nó. Então, aqui tem que ser um nó. Se tem que ser um nó aqui, eu já elimino duas alternativas.
é um nó aqui e tem que ser um ventre aqui, ó. Então, com isso, eu elimino algumas alternativas interessantes. Eu elimino a letra B, está fora. Aqui deveria ser o nó. Aqui deveria ser o nó, está fora essa. Tá? Aqui é o nó, então está dentro, mas lá fora não está. Está vendo lá? Ó? Lá está dando nó também na saída. Então está fora a letra D. E vai ficar a minha questão entre a letra A e a letra E. Então, só por aqui, pelas características, eu não fiz conta nenhuma por enquanto, eu já consegui identificar, tá? Que aqui tem que ser um nó, então tem que ser alguma coisa desse tipo, e aqui tem que ser uma coisa aberta, né? Talvez seja uma coisa desse tipo aqui. Mas aqui eu tenho um ventre. Então, fica no páreo a letra A e a letra E. Qual é o passo agora? Eu descobri o comprimento de onda. Porque eu sei que no tubo fechado, eu tenho quartos do comprimento de onda sendo produzidos. Com isso, então, eu vou poder afirmar que, como a velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência, o comprimento de onda vai ficar a velocidade dividida pela frequência. A velocidade vale 340 metros por segundo e a frequência 1.700. Então, se você fizer a conta, é a mesma coisa que 34 dividido por 170, e é fácil, né? Se fosse 34 por 17, daria 2, como é por 170, só que vai ser igual a 0,2 metro. 0,2 metro é a mesma coisa que 20 centímetros. 20 centímetros. Por aqui eu até mato a questão, olha. Um comprimento de onda, que é um ciclo inteiro, tem que ter 20 centímetros. Tá? Então, tem que ter 20 centímetros, um comprimento de onda inteiro. Então, você percebe que 20 centímetros desse tubo é tudo isso aqui, ó. Letra A, um nó aqui, um nó aqui. De um nó a outro, não tenho um comprimento de onda. Daqui para lá, eu tenho metade do comprimento de onda. Tá vendo? Então, em 20 centímetros, eu não tenho um comprimento de onda, eu tenho a metade. Então, por isso, estaria fora a letra A e a letra E seria a alternativa correta. Será que eu tenho, então, um comprimento de onda? Tenho, porque se ele sai do nó, ele vai lá em cima, vai lá embaixo, para o nó de novo, eu tenho um ciclo. Então, um comprimento de onda estabelecido, tá vendo? Então, por aqui eu já mataria o problema, sendo que a alternativa correta seria a letra E. Eu consegui, então, mapear 20 centímetros no tubo, que equivale a um comprimento de onda, sem precisar segmentá-lo. Então, de cara, essa questão muito inteligente, mas aí a gente, na verdade, tem que ser um passo à frente dela para que a gente consiga, então, né, acertar. Bem, o exercício número 5, ele diz o seguinte aqui, pessoal. Importante, exercício número 5. Ele diz assim, ó. Em um tubo sonoro fechado, de comprimento igual a meio metro, então a gente já sabe que isso aqui é o comprimento do tubo fechado, que vale 0,5 metro, forma-se um harmônico de frequência 850 Hz. Bem, mas ele não falou que harmônico é esse. Então, eu vou dizer que a frequência do enésimo harmônico que se formou dentro desse tubo vale 850 Hz. Se a velocidade do som no interior do tubo igual a quanto? 340 metros por segundo. Só apagar aqui que eu escrevi errado. Então, aqui eu tenho a velocidade 340 metros por segundo. O harmônico formado no tubo é igual a quanto? Então, eu não sei. Eu tenho aqui um tubo fechado, tá? Um dos extremos fechado, mas eu não sei quantos harmônicos vão estar podendo ser formados aqui dentro. Não sei. Pode ser um, pode ser dois, pode ser, enfim, pode ser muitos. Mas eu sei que a frequência do enésimo harmônico é NV sobre 4L, porque trata-se de um tubo
com uma das extremidades fechada, que é sobre 4L. Ele disse para mim que a frequência que forma dentro desse tubo vale 850. O harmônico é o que eu quero saber, qual harmônico está sendo formado no tubo. V vale 340, que é a velocidade, sobre 4 vezes o comprimento do tubo, que a gente viu no texto, que vale quanto? 0,5. Então, aqui, 4 vezes o meio, eu tenho 2, ó, aqui eu tenho 2, e esse 2 eu posso simplificar com 340, aqui fica valendo de 170, então o N, ele basta que eu divida 850 dividido aqui por 170. Se você pegar 850 e dividir por 170, você vai chegar no valor exato de 5. Ou seja, quando eu fizer a experiência e encontrar 850, eu estou encontrando o quinto harmônico dentro desse tubo. Então, pessoal, a gente finaliza mais uma aula e com isso a gente conclui o tópico de ondulatória e a gente aguarda vocês na nossa próxima videoaula. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.